exercício. Bom, gente, vamos lá, corrigindo tarefa, fazendo exercícios que ficaram faltando e passando matéria nova hoje, que seria a área de um triângulo dado seus vértices. Gente, corrigindo a tarefa. Exercício 9, sendo A, B e C, 3 pontos aqui, ó, vértices de um triângulo, então esse triângulo é retângulo e não isósceles, retângulo e isósceles, equilátero, triângulo isósceles e não retângulo, triângulo escaleno. Eu dei uma olhada em algumas tarefas aí, né? A gente decepciona assim no sentido. Muitos de vocês fizeram o desenho, tudo bem, dava para achar alternativa às vezes pelo desenho. Muitos de vocês só falaram alternativa tal. Mas o lado do trabalho do exercício é outro. Se você quer conhecer a natureza dos triângulos, simplesmente com algumas informações, e você tem que ter, você tem aqui um triângulo que ele deu um vértice A, 3, 1, um vértice B, 4 e menos 4, e um vértice C, menos 2 e 2. Perceba, eu não desenhei nada, não localizei quadrante, eu só fiz um desenho aqui para ver um triângulo. Se eu quero classificar se ele é equilátero, isósceles, né, alguma coisa, eu tenho que conhecer os lados. Se os 3 lados são iguais, equilátero. Se só tiver 2, isósceles. Agora, tá lá nas alternativas retângulo, se fosse retângulo, obedeceria Pitágoras. É assim que eu vou provar algebricamente. Você vai ter que calcular 3 distâncias aqui. Distâncias de A a B, o lado AB, é a raiz quadrada do delta x de A e B. 3 eu tiro 4. Eleva ao quadrado. Mais delta y. 1 eu tiro menos 4. Menos por menos dá mais. E eleva ao quadrado. Isso daí. Da raiz quadrada. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado 1. Aqui vai dar 5 ao quadrado, 25. Então isso deu raiz quadrada de 26. Dificilmente quem desenhou achou o valor correto. Dificilmente não, é impossível. Com régua não se mede raiz de 26. Depois, distância de A até C. Raiz quadrada, delta x de A e C. 3 menos 2, fica 3 mais 2 ao quadrado. Mais 1, eu tiro 2 ao quadrado. Tá aqui de novo, aqui ó, 25, 5 ao quadrado, mais 1. Raiz de 26. Eu posso lhe garantir o seguinte, eu não desenhei, mas esse lado é igual a este. Se o outro for também raiz de 26, ele é equilátero. Senão, apenas isósceles. Para saber distância de B até C. Raiz quadrada. Delta x menos 2 eu tiro 4 ao quadrado. Mais 2 eu tiro menos 4. 2 mais 4 ao quadrado. Isso vai dar, olha bem, ó, menos 6 ao quadrado, 36. Mais 36. Raiz quadrada de 72.
Equilátero ele não é. Isósceles, sim. E se o maior lado aqui, ó, deu raiz de 72, 72 é maior que 26, raiz de 26, raiz de 26. Se você quer saber se ele é retângulo ou não, triângulo retângulo obedece ao teorema de Pitágoras. Será que raiz de 72 ao quadrado é igual ou é diferente a raiz de 26 ao quadrado mais raiz de 26 ao quadrado? Corta o quadrado com a raiz, né? 72 é igual a 26 mais 26? Diferente. Portanto, oi. Em vez de fazer esse passo a passo, poderia ter feito só o desenho? Não. Certo? Não seria, teria que ser muito preciso o desenho. Só você imaginar o seguinte. Se aqui eu fizesse raiz de 26 e aqui raiz de 27. Você ia falar que ele é equilátero. O correto que você está aprendendo é isso. Analisar o exercício. Não é desenhar. Aonde? Ele é retângulo e isósceles? Não. Retângulo e não isósceles? Não. Equilátero? Não. Isósceles e não retângulo. Alternativa D. Certo? Óbvio que um teste, né? Se você fez o desenho e acertou, tudo bem, mas não é o correto. O mesmo aqui. 10. Você está começando a perceber quem está usando a fórmula da distância rapidão. Não fica parado nos exercícios, não. Isso daqui vai ser muito importante para coisas rápidas já já. Gente, dados os pontos A, B e C, determine x do ponto C aqui, sabendo que C é equidistante de A e B. Então aqui, para tentar assim visualizar um exercício, né, a gente poderia pegar C, é o ponto x2, te deu A, ponto menos 1 e 1, menos 1 e menos 1, e ponto B, 5 e menos 7. O que eu quero? Achar esse x de tal forma que seja equidistante. A gente discutiu a aula passada. Equidistante, igual distância, equivalente distância, mesma distância. X é um ponto no plano que tem que distar de A o mesmo que dista de B. E aí, distância de C até A terá que ser igual a distância de C até B. Distância de dois pontos, raiz quadrada, delta x de C e A. X menos menos 1, x mais 1 ao quadrado. Mais delta y, 2 eu tiro menos 1, 2 mais 1 ao quadrado. Igual a distância de C até B. C e B, delta x. X eu tiro 5 ao quadrado. 2 eu tiro menos 7. 2 mais 7 ao quadrado. Raiz dos dois lados. Eleva ao quadrado os dois lados para eliminar a raiz. Quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 9, igual. O outro quadrado da diferença agora, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso
isso mais 9 ao quadrado, 81. X quadrado com x quadrado aqui cancela. Menos 10x passo para cá, fica 12x. Igual 10 aqui. 25 mais 81, 106. Tiro 10. 96. Deu x igual a 96 dividido por 12, 8. Esse é o ponto. Aliás, esse é o valor de x, de tal forma que este ponto seja equidistante desse e deste. Note a beleza, só álgebra. Não tem desenho. Isso daqui é um rascunho só para a gente visualizar posicionamento de pontos. Ninguém ficou pensando que isso daqui está no terceiro quadrante, isso daqui está lá no quarto quadrante, certo? A beleza da matéria, gente, aí a gente parou no quinto exercício aula passada. A beleza dessa matéria é justamente você começar, né, a fazer a álgebra, e de repente o cara pôr a realidade para você. Eu posso ter um desenho no plano cartesiano todo orientado. Futuramente você vai ter a equação da circunferência, você vai poder compor, tudo algebricamente, escrever desenho plano no eixo XY. Mas a gente sabe muito pouco. Duas fórmulas. Gente, um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais caiu na UEA, no Amazonas, mas quem faz é a VUNESP, tá? Então, questão de Unesp tem muito a ver. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais estão graficamente representados uma circunferência de centro O e um quadrado FGHI inscrito nessa circunferência. Sendo F o ponto 2, 5 e H 6, 1, 2, 5 e 6, 1. Foram dados F e H. Qual a área da região destacada na figura? A área azul aqui. Fácil. Tecnicamente você tem que pensar no quê? A área azul consiste na área de um círculo, tirando a área de um quadrado. Concorda? Só que para ter a área do círculo, eu preciso do raio do círculo. Ele não deu. E para ter a área do quadrado, eu preciso do lado do quadrado, que também ele não deu. E aí entra a geometria. Gente, ele te deu 2 pontos, F e H. Isso aqui é um quadrado inscrito. Se eu unir F e H, isso daqui não vai ser a diagonal do quadrado? Ah, diagonal de um quadrado. Alguém poderia me lembrar qual que é a fórmula da diagonal de um quadrado? A raiz de 2. Lado raiz de 2. Você não precisa do lado do quadrado? Você vai saber que lado raiz de 2 é a distância de F até H. Para conseguir o lado do quadrado, uma coisa que eu preciso. Não sei se você percebeu, essa diagonal não vai ser o diâmetro da circunferência. Então, essa mesma distância de F a H vai ser 2 vezes o raio dessa circunferência. Precisava do raio, precisava do lado do quadrado. Já sei onde buscar, através da distância de F e H. F é 2, 5, H 6, 1. Então vamos lá. 6, 1 aqui. 2, 5 aqui. A distância de F até H é a raiz quadrada do delta x, 2 tiro 6,
mais delta y. 5 eu tiro 1. Isso vai dar raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, 16, mais 16, 4 ao quadrado. Raiz de 32. Gente, 32 é 2 à quinta, ou 16 vezes 2. 16 sai da raiz 4, raiz de 2. Gente, por ser diagonal do quadrado, quatro raiz de 2. Você sabe que lado raiz de 2 é a diagonal. Conclusão que já dava para fazer imediato. O lado do seu quadrado é 4. E essa diagonal, como a gente havia comentado, é o diâmetro dessa circunferência. Quer dizer que o raio é metade dessa diagonal. 2 raiz de 2. Logo, agora sim, você vai para a resposta. Qual que é a área dessa região azul? Área do círculo. Πr, 2 raiz de 2 ao quadrado. Tira um quadrado de lado 4. 4 ao quadrado. Aqui vai dar, né, 8π. 8π menos 16. Posso pôr o 8 em evidência? Shigeru, aquele R ali é do raio? É, bem. Raio da circunferência, não é a metade da diagonal. Diagonal é 4 raiz de 2 dividido por 2, que é o raio. Ah, tá. 8, que multiplica π menos 2. Alternativa D. Aí. Começa a ficar legal nossa matéria. Ao Enem 2016, o duro é história. Primeiro, bota não, só pra mim o negócio. Gente, olha o Enem. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros conforme ilustrado no sistema de coordenadas x ou y da figura, em que a unidade medida nos eixos é o quilômetro. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto 1 metro em construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. A urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. Para o menor tempo possível em hora, para a conclusão da construção da galeria, para atender a necessidades de água do bairro, Tem um desenho lá. Tenho que posso ir em linha reta, posso fazer uma curva. Muita gente fala assim, né? O cara fez curva para gastar mais.
Mas às vezes atravessar vai ter que invadir a casa de alguém, o terreno de alguém, pegar estruturas já feitas anteriormente para passar um cano aqui embaixo. O custo é alto e às vezes destrói muita coisa. Então é melhor às vezes contornar. Tudo é questão às vezes de custo, aqui é de tempo. Em linha reta eu gasto 1 hora por quilômetro. Em curva eu gasto 0,6 horas, é isso mesmo? É, né? Segmento reto demora 1 hora, 1 metro. E semicircunferência 0,6. Cuidado, hein? Que aí, ó, no nosso plano, a medida dos eixos é em quilômetro. Se eu achar 1, não é 1 metro, é 1 quilômetro. E aqui é 1 hora por metro e 0,6 horas por metro. Então vai lá, distância em linha reta. É a distância ó, do ponto menos 1, 1 até o ponto 1, menos 1. Gente, menos 1 eu tiro 1. Eu tiro menos 1. Isso da raiz quadrada aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Mais 4. Raiz de 8. 2 raiz de 2. Quilômetros. Ele mandou você usar, né? Raiz de 2, 1,4. 2 vezes 1,4, 2,8 quilômetros. Já vou por aqui, ó. 2,8 quilômetros. 2.800 metros. Gente, se demora 1 hora por metro em linha reta, o tempo em horas aqui é 2.800 horas. Se você voltar, acho que tem até a resposta. Sim. Só que eu quero ver se é mais rápido. Então não posso falar ainda que é essa a resposta. Porque outra opção que eu tenho é fazer a curva. E aí, de novo, ó, você acabou de achar a distância completa. O raio dessa circunferência é a metade daquela distância. Sei lá, deu 2 raiz de 2, o raio é raiz de 2. A opção 2 seria aí o semicircunferência. Vou pôr aqui como C de circunferência. É meia circunferência, hein? A circunferência inteira é 2πr. Como é metade? πr. Π vezes raiz de 2. Mandou usar π3, raiz de 2, 1,4. Isso vai dar 4,2 quilômetros. Perceba, andar em curva anda-se muito mais que em linha reta. Aqui dava 2,8 quilômetros. Aqui dá quase o dobro, quase, né? Um pouquinho menos que o dobro. Só que o tempo em horas. Em curva eu tenho que desviar, não tenho que ficar tomando cuidado com o piso, o chão, desviar de cano, isso. O tempo é menor, 0,6 horas por
metro. Então aqui dá 4.200 metros. Vezes 0,6. 0, 0, 12 vai 1, 24 e 1, 25. Uma casa, esquece a vírgula, 2.520 horas. E este seria o menor tempo. B de bola. Tá lá, gente. Enem. Você vê que Enem cai, geometria analítica, cai alguma coisinha. E o texto é grande. Sétimo. Quando não FUVEST, assim, né, o vestibulares mais tentam incomodar vocês com função. Função é desenhada no plano cartesiano. Dadas as funções f e g definidas respectivamente por f é a função x² menos 4x mais 3. E g de x, uma segunda função, menos x² menos 4x menos 3. Duas funções, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, desenhados no mesmo plano xy. A distância entre seus vértices é... Abre o microfone quem lembra para mim fórmula do vértice, hein? X do vértice e Y do vértice. Vestibular, gente, não é estudar caixinhas, aulinhas, é estudar o conteúdo. X do vértice, alguém lembra? X do X, Como? eu acho que tem que somar os dois x e dividir por 2. Não, seria se você tivesse que achar as raízes. Se tiver raiz, tem fórmula. X do vértice menos o B sobre 2A. E Y do vértice menos delta sobre 4A. Só assim aqui, teoricamente, só assim poderíamos pensar. Você vai achar o vértice aqui rapidão, achar o vértice aqui rapidão e quero calcular a distância entre os dois vértices. Vai lá, aqui x do vértice é fácil, né? Menos o B é menos 4, fica 4. Sobre 2 vezes 1. X do vértice é 2. Y do vértice é menos o delta sobre 4A. Teria que calcular o delta aqui. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O delta dá 16 menos 12. 4. Então é menos 4 menos o delta. 4 vezes 1, que dá 1. O primeiro vértice aqui, V1, posso falar que é o ponto 2, 1. O segundo vértice. Eu achei que era menos 1. Menos 1, menos 1. O segundo vértice é menos o B, menos 4 dá 4. Sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Portanto, dá menos 2. E Y do vértice, o delta aqui, B ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1, que é o A,
vezes o C, que é menos 3. O delta aqui dá 16, aqui vai dar menos por menos dá mais, por menos dá menos, menos 12. Também dá 4. Então seria menos o delta sobre 4 vezes menos 1. Aqui sim dá mais 1. V2 dá o ponto menos 2 e 1. Distância desses dois pontos é o que ele quer. Raiz quadrada, delta x menos 2 eu tiro 2. Delta y, 1 eu tiro menos 1. Da raiz quadrada de 16 mais 4. Raiz de 20. 20 é 4 vezes 5. 4 sairia da raiz. 2 raiz de 5. Gente, comece a anotar, ó, nenhum desenho. E você está falando de 3 figuras no plano cartesiano, né? Duas parábolas. E eu quero a distância de 2 vértices. Por isso que a gente disse no início que geometria analítica, estudar sozinho, você vê geometria cheia de desenho. Cadê o cara? Não desenhou parábola, não desenhou nada. Só que é conteúdo. E agora a área de um triângulo. Matéria nova. E depois você vai ver que a gente vai partir para equações. A aula que vem é uma aula para abrir tua cabeça. Exercício. Oi? Tinha outro exercício? Tinha? Na minha folha tem? Tem 8. Tem 8. Fiz, não fiz? Fiz tarefa já, corrigi tarefa. Não era tarefa não, era 8. Ah, então depois eu vejo. Se não está aqui, sei lá. Gente, área de um triângulo, dados 3 vértices. Só uma pergunta, o Rafael deu determinante já de ordem 3? Não, determinante. Ele está dando matriz. Isso. Então a gente vai ter que só dar uma pausa, depois você vai ver que o Rafael vai dar isso daqui. Gente, a área de um triângulo, dados os 3 vértices, já deve estar para entrar. Sabe aquele papo de calcular a base, multiplicar pela altura, dividir por 2, vale? Vale. Outras fórmulas, zerão, o semiperímetro, meio absceno, vale, vale. Tudo vai depender das circunstâncias do problema. Né? Meio absceno depende de um ângulo. Se o cara não te der ângulo, aquela fórmula é inútil. Base vezes a altura. Base você pode até falar, sem calcular a distância de A até B. Mas é a altura. Garantir ângulo reto aqui é bem complicado. Inclusive é a matéria do final de analítica. Né? Então, base vezes a altura, se o cara não te dá a possibilidade de achar a altura, esquece. Então, aqui é dados os 3 vértices. Qualquer triângulo é a união de 3 pontos. Só que aqui cada vértice é um ponto. XA, YA, XB, YB, XC, YC. E eu quero a área. Chamei de S de superfície. Quanto vale a área? A área é metade do módulo, que a área jamais é negativa, por isso o módulo, do determinante desão. E quem que é esse desão? Desão já está aqui, é o determinante. O que é um determinante? É um número que vai ser associado a uma matriz quadrada. E aqui de ordem 3. Tá?
que vai ser aqui, no caso do triângulo, constituído pelos 3 pontos dele. XA e YA. Aqui. XB e YB. Está aqui. XC e YC. Está aqui. Completa a última coluna sempre pelo número 1. Esse é o Dzão. O valor que você tem que calcular, o módulo dele dividido por 2 é a minha área. Agora, já embutindo uma outra teoria para a aula que vem. Qual a condição para 3 pontos estar alinhados? Gente, olha só como que a geometria é, né? 2 pontos. O que você pode dizer para mim de 2 pontos? O que você aprende na geometria sobre 2 pontos? Uma reta. Reta. Oi? Que forma uma reta. 2 pontos sempre vão determinar uma única reta. Quer desenhar uma reta? Me dê 2 pontos. Agora, quando eu começo a aumentar 3 ou mais, o que pode acontecer com o terceiro? Estar no mesmo alinhamento dos outros 2, portanto, estar na mesma reta ou estar fora da reta. E aí, meu filho, não forma reta, forma um triângulo. É o caso, por exemplo, quando você vai em fazenda, sítio, você vê aquela cerca toda alinhada. E de repente, quando você vai reformar, você vê que tem aquela cerca torta, tal, quer dizer, fora do alinhamento. Como é que o cara faz o alinhamento? Pega 2 mourões bem distantes e traça uma linha, e depois vai furando o mourão em cima dessa linha. Quem vai fazendo no olho, com toda certeza, a cerca sai toda deformada. E a aula que vem a gente continua. Daqui. Tchau, Shigeru. Tchau. Eu cheguei, obrigado. Nada. Tchau, cheguei, obrigado. Tchau. Nada.